Boa noite, meus amados. Vamos começar o nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que a gente tem todas as noites aqui, né, pelo Facebook do Grupo Espírita Ramatiz aqui de Lages. Então, é um estudo que começou aí em época de pandemia, né, e que permanece até hoje, trazendo um pouquinho do nosso entendimento, né, daquilo que a gente busca sempre com os nossos estudos. A Casa Ramatiz, né, esse grupo, é um grupo de estudos, então é uma casa direcionada ao conhecimento, à busca, né, do despertar da consciência, a busca de a gente aprender a como trabalhar a nossa espiritualidade de maneira bem consciente, de maneira bem responsável. Então, a nossa casa tem esse objetivo, trazer, né, para as pessoas, além dos tratamentos que existem na casa, trazer também conhecimento através dos cursos, das escolinhas, através das lives. Então, o objetivo da casa é essa busca do conhecimento da espiritualidade, porque a gente sabe quando a gente está ancorado no ensinamento, quando a gente está ancorado nos estudos, a gente tem uma compreensão muito maior de todas as nossas dificuldades do dia a dia e a gente consegue resolver os nossos problemas com muito mais facilidade. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda, Joana. Faz tempo que eu não vi essas meninas. Sejam bem-vindas. Como que está o som aí para vocês? Como é que está o som, a música? Não está muito alta? Minha voz está tranquila aí para vocês? Só me dê um joinha, né? E se vocês quiserem já pegar a sua aguinha, trazer, né, a sua aguinha, a gente fica uns minutinhos conversando aqui para dar tempo para o pessoal entrar e para tomar e para trazer a sua água para a gente fluidificar lá no final, né? Então vamos dando um tempinho para o pessoal entrar e quem for entrando e quiser, né, nos ajudar com a divulgação dos nossos evangelhos e puder, obrigada, Joana, e puder compartilhar as nossas lives, mandar para aquele amigo que você acha que precisa de um aconselhamento, que está precisando de uma ajuda, que às vezes está num caminho escuro, precisando de uma luzinha. Então, compartilhe as nossas lives, né? Passe o nosso endereço, ensine lá o nosso caminho, para que a gente consiga cada vez mais envolver mais pessoas, que esse é o nosso objetivo também, né? Além de trazer o evangelho, de trazer o conhecimento, é plantar no coração de muito mais pessoas, divulgar a doutrina, né? Para que muito mais pessoas que estejam aí, às vezes, sem nenhuma orientação, pessoas que às vezes estão perdidas nos seus pensamentos e não têm orientação nenhuma espiritual, para que elas conheçam um caminho, né? Então, às vezes, cada um tá no seu propósito, né? Às vezes eu tô aqui para fazer a live, vocês estão aí para escutar e passar para suas famílias. Boa noite, Rineda, seja bem-vinda. Então, esse é o nosso propósito, né? Divulgar a doutrina e levar para um número maior de pessoas possível. Se cair a internet, vocês me avisem, porque na última live eu estava fazendo e ela caiu, na metade ela caiu e eu não consegui retornar. Mas hoje Deus vai nos proteger e vai nos ajudar, né, até cuidando da nossa internet, para que ela permaneça. Hoje eu escolhi o Evangelho, né, procurei e escolhi o Evangelho para a nossa live de hoje, tá, pessoal? Nosso Evangelho hoje vai ser o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Boa noite, Asmarina, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre o suicídio e a loucura. E por que eu escolhi o Evangelho de hoje? Porque todos nós sabemos que nós estamos no mês de setembro. E em setembro
existe a campanha, né, do Setembro Amarelo, que é contra o suicídio, para trazer, né, orientação, para trazer conhecimento para as pessoas, para trazer amparo para muitas pessoas também, através desta campanha. Então a gente também quer trazer isso, né, espiritualmente, né? As campanhas são feitas, né, de forma mais, como que eu vou explicar, de trazer a informação, mas nem sempre ela traz a informação da maneira do espiritismo, né? Então a gente também quer entrar nessa campanha e trazer a informação segundo a doutrina espírita, trazer, né, esse amparo dentro da doutrina espírita, apoiando a todas aquelas pessoas, né, que fazem, que se organizam, que fazem os seus trabalhos conscientizando as pessoas, né, médicos, todo o pessoal da área da saúde, que se enganja em fazer essas campanhas, né? Então a gente também traz esse apoio, trazendo a espiritualidade, para que a gente entenda como está tudo ligado e como a gente é responsável pelo nosso espírito, né? Nós, às vezes, estamos muito ligados à matéria e esquecemos que a nossa vida continua, né? Às vezes nem acreditamos que essa vida é eterna, né? E que todas as consequências virão no futuro a partir daquilo que eu faço no meu dia de hoje, né? Esse é um assunto que hoje eu consigo falar muito bem e gosto de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu tenho o conhecimento. Boa noite, Rocieli, seja bem-vinda. Então, esse é um assunto que eu tenho conhecimento porque eu passei por essa situação durante muitos anos na minha vida. Então, eu consigo falar sobre, né? Consigo entender as pessoas que passam por essa dificuldade. Boa noite, Claudinha, seja bem-vinda. Então, eu tenho a experiência, como se diz, quando a gente fala eu senti na pele, então eu tenho essa experiência porque eu senti na pele. O que me levou à doutrina espírita, e se eu estou até hoje dentro da doutrina espírita, foi pensamentos suicidas, sim, uma depressão que vinha de muito, muito tempo. Eu não sei nem quando que ela tinha começado, né? Desde que me conheço por gente, eu me via uma pessoa com a depressão e com esse processo também de muitos pensamentos suicidas. De uma maneira que eu até vou explicar um pouco para vocês, porque às vezes a gente pensa, a pessoa pensa no suicídio em pegar uma corda e amarrar no pescoço, né, e se jogar numa ponte ou se dar um tiro, alguma coisa assim. Geralmente, quando a gente fala em suicídio, é essa ideia que vem pra gente, né? Que a pessoa estava pensando dessas formas. Só que os pensamentos suicidas, eles são variados, são inúmeros. É você construir todo dia uma história dentro da tua cabeça onde você morre. Então, às vezes, não é pensar, eu vou ali, eu vou pegar uma corda, eu vou amarrar no meu pescoço. Mas é você ficar ali durante uma vida construindo pensamentos destrutivos, construindo pensamentos que você vai ter uma doença, que você não merece viver, que Deus não te ama, que você queria morrer. E muitas vezes, eu sei por mim, muitas vezes a gente pensa assim, eu não sou merecedora de estar aqui, então Deus me leve. A gente fica implorando muitas vezes para Deus, né? Eu quero sair desse mundo, eu não quero ficar aqui, eu não quero passar por essa dor. Então, a gente constrói inúmeras histórias dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento, e a gente sabe que tudo o que a gente vai construindo de formas, pensamentos, e que a gente vai todo o dia manifestando dentro da nossa mente, a gente vai dando força para esses pensamentos.
Então, quando eles estão muito repetitivos, boa noite, Gisele, que entrou depois, a Bia, seja bem-vindas, meninas. Então, quando a gente fica repetindo esses pensamentos, eles começam muitas vezes a ganhar forma, né? A forma pensamento. Eu começo a construir que eu vou morrer assim, que eu vou ser atropelado, que eu vou ser aquilo, e começo a construir essa forma pensamento ao meu redor. E nesse momento eu também vou abrindo brechas para todos aqueles seres que estão, né, no Vale dos Suicidas, que são né, consciências que também praticaram o suicídio, se conectem com a gente. Então a gente vai trazendo, e às vezes não é um obsessor de vida passada, e sim a frequência que a gente começa a baixar muito e começa a entrar na mesma frequência daqueles seres. E eles começam sim a se aproximar devido aos nossos pensamentos. Eles se conectam com o nosso pensamento. Então, quanto mais eu vou baixando, né, a minha frequência vibracional através dos meus pensamentos, eu vou abrindo portas para que consciências que estejam na mesma frequência, né, se unam com a minha. Então, a importância do orar e vigiar e do cuidar dos pensamentos, né, e da busca pelo conhecimento, da busca pelo amparo espiritual, da busca pela ajuda médica, pela ajuda de familiares, a busca pelos amigos. Sempre vai ter alguém de braços abertos, né? A gente tem que olhar para as pessoas, porque quando está num processo de tristeza muito profunda, a gente não enxerga que as pessoas estão ali do nosso lado de braços abertos para nos receber, e a gente se fecha no nosso mundo. Então a importância de a gente também falar, né, sobre o assunto. Muitas pessoas não gostam de falar sobre suicídio, muitas vezes porque já tem traumas, porque já aconteceu na sua família, então acabam bloqueando isso e não gostam de falar sobre o assunto. Mas é muito importante falar sobre isso. A gente que trabalha dentro do grupo espírita, de uma casa espírita, e que acolhe tantas pessoas e que conversa com tantas pessoas, a gente vê o tanto que precisa sim ser falado sobre o assunto, porque as pessoas estão ali encolhidas e não querem demonstrar muitas vezes. E às vezes quando acontece um caso de suicídio, as pessoas dizem, nossa, mas estava tão feliz, estava lá numa festa, estava lá na internet postando fotos, porque a pessoa, quando ela está neste processo, ela vai procurar fugas, ela não vai querer demonstrar isso, por medo, por preconceitos, né? Por medo de enfrentar preconceitos, por medo de ser criticada, julgada, né? Humilhada às vezes as pessoas, se uma pessoa vai falar que está com pensamento suicida, a outra já vai criticar e olha a vida que você tem, já, às vezes acaba a pessoa não falando por medo disso e demonstrando algo bem diferente do que está acontecendo, uma felicidade ilusória, né, para esconder aquilo, para que as outras pessoas não saibam. E aí entra a importância de a gente sim falar sobre, procurar apoio, né, aonde se oferece. A casa espírita oferece esse apoio, oferece condições de a pessoa receber um tratamento numa conversa fraterna, numa apometria, né, num reiki, numa cromo. Então, tudo é um tratamento energético, né? Quando você passa pela casa, não é só para tu ir lá um dia só e receber um passe, ou ir só no momento que está muito difícil para fazer uma apometria. Não, tem um processo que é necessário. Quando você vai no médico, ele não te dá um medicamento que você vai ter que tomar um dia, 2 dias, uma semana, talvez, né, um medicamento que você vai ter que tomar para a vida inteira.
dentro da espiritualidade também é assim. A gente não tem que pensar que é só, eu vou lá só agora que eu não estou bem e vou receber um remedinho lá, vou fazer uma apometria e deu. Não, é um processo. A cura a gente sabe que tem que ser aos poucos, que a gente tem que passar por vários tratamentos, que a gente precisa fazer uma limpeza energética de todo, né, o nosso campo etérico, né? Então, tratar tanto o físico, tanto o mental, o espiritual, o emocional, é um processo. E a gente tem mania de empurrar com a barriga, né? Tá bom assim, eu tô aguentando, então enquanto tá mais ou menos, eu vou levando a minha vida. E só deixa realmente para procurar a espiritualidade no momento onde está tudo caindo, onde a gente já não aguenta mais. Eu fiz esse processo e isso que eu tive sempre procurando a espiritualidade, mas cheguei num ponto onde eu me afastei e quando eu voltei já estava num processo bem profundo de tristeza. Então, a necessidade de a gente procurar sim a espiritualidade em todos os momentos da nossa vida. E aqui no Evangelho a gente vai ver sobre isso, que a nossa vida é eterna, é infinita. Então, para que a gente vai deixar para o depois, né? Para amanhã, para uma próxima encarnação? Vamos buscar o nosso aprimoramento e a gente pode ser feliz nessa vida. A gente não veio aqui só para sofrer, a gente veio para aprender. E quando a gente tem essa consciência de que a gente veio para aprender com a dor se torna um fardo leve. Como Cristo falou, meu fardo é leve. Então, é o olhar que a gente tem que ter para a nossa dor. O nosso fardo é leve. Olhe tudo que o Cristo passou. Né, todo o sofrimento que ele passou, e não só ele, mas todos aqueles que estavam perto dele, todo o sofrimento que os apóstolos, né, toda a morte, todo o aprisionamento que tiveram, todo o sofrimento. Então, assim, a gente tem que olhar que o nosso fardo ele é leve. E se a gente aprende a olhar as nossas dificuldades com resignação, com um olhar que eu preciso muitas vezes aprender com aquilo, às vezes se torna uma cura muito mais rápida. A gente sai daquele processo quando a gente reconhece que a gente precisa sim ter foco, ter responsabilidade sobre essa vida. Nós temos que ter responsabilidade sobre a nossa vida. Porque quando a gente pediu para vir para cá, para encarnar novamente, a gente assumiu uma responsabilidade. Só que chega aqui a gente esquece, né? E às vezes a gente tem vários espíritos, vários mentores, vários seres de luz, os nossos ancestrais, né? As pessoas que vieram antes da gente, que são espíritos de luz e que estão ali às vezes nos ajudando ou também trabalhando junto conosco para sair desses processos de ficar reencarnando toda a vida, para melhorar, para o melhoramento, para viver novas experiências. E então, quando a gente toma consciência disso, o fardo se torna mais leve. E eu comecei a falar e não parei mais, né? Disparei. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a leitura, mas antes disso vou pedir para vocês para que a gente faça um momento de reflexão, para que a gente desacelere, né? Eu sou um pouquinho acelerada, então vamos desacelerar um pouquinho a nossa mente, desacelerar os nossos pensamentos. Vamos respirando profundamente e soltando suavemente. Traga o ar, vá enchendo os seus pulmões e vá soltando suavemente. Imagine que junto com o ar, uma energia dourada da esfera crística vem junto com esse ar
pequenas gotículas vão entrando em todo o nosso ser, vão passando por todos os nossos órgãos internos, removendo todas as energias negativas que possam estar circulando ao redor dos nossos órgãos, toda a tristeza que chega e que traz doenças físicas para o nosso pulmão, todo o medo que traz doenças para os nossos órgãos internos, toda a raiva, toda a falta de perdão, toda a angústia, tudo aquilo que é negativo e denso e que às vezes acaba se manifestando no nosso físico em forma de doenças. Então vamos pedindo para que nesse momento, através dessa energia que a esfera crística nos manda, todos os seres que acompanham o nosso Mestre, que nesse momento eles mandem as suas energias de cura para cada um de nós. Vamos intencionando que essa energia que vem dos espíritos superiores, desses espíritos de luz, que essa energia passe por todos os lares, acolhendo e curando todas as feridas. Vamos pedindo para que essa energia também ampare todos os nossos irmãozinhos desencarnados que ainda estejam presos em consciências negativas, que ainda estejam em sofrimento, que sejam neste momento amparados e acolhidos e levados para os hospitais no astral, para que recebam toda a amorosidade dessa esfera crística que nos ancora e nos protege. Vamos envolvendo todo o nosso lar com uma chama violeta que vai limpando cada cantinho das energias de pensamentos negativos, das energias de pensamentos que não nos levam ao Criador, das tristezas deste mundo. Vamos sentindo essa energia ao nosso redor e que ela vá se multiplicando, passando por nossos familiares, por todo o nosso lar. Que essa energia também chegue nas nossas plantinhas, nos nossos animaizinhos, que ela se multiplique pelas ruas das nossas cidades. Quando uma pessoa faz a sua oração, muitos espíritos acordam e veem essa luz. Então, nesse momento, seja esse pontinho de luz brilhando que vai levando toda a dor, todo o peso. E vamos pedindo para que novas consciências de luz, vão chegando até nós, nos trazendo orientação todos os dias, nos ensinando a sermos seres de luz também.
Que assim seja. Então, boa noite para quem chegou depois. Vilma, seja bem-vinda, minha amiga. Então, vamos começar, né? Eu já falei um pouco, mas nós vamos agora fazer a leitura do nosso Evangelho. Quem quiser acompanhar, Bem-aventurados os aflitos, está lá no capítulo 5, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, aurindas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, aonde que a gente vai cuidar, né, para que a gente nunca chegue nesses processos de loucura e de suicídio? Tendo fé, ali fala, né, a calma, a resignação e a fé no futuro. A fé que nós temos sim um futuro, né? Isso traz serenidade e nos protege contra todos esses tipos de pensamentos, né? Com efeito, é certo que na maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo os revés e as decepções que os desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua reação e a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Então aqui fala da importância, né, da nossa doutrina, da importância do espiritismo, que traz essa confiança no futuro, que traz essa certeza de que não temos só essa vida, né? E que precisamos sim preservar a nossa razão. Então, o Espiritismo vem nos auxiliar com todo o conhecimento, né, da doutrina, do Evangelho, dos livros espíritas, nos trazendo essas informações para que a gente entenda, né, que nós sim temos uma alegria futura e que a gente não deve, de maneira nenhuma, desistir, que a gente deve ter confiança, né? Confiança de que estamos sim protegidos. E quando a gente está dentro dessa confiança, é mais difícil de os problemas nos sacudirem, né? Nos abalarem, porque a gente sabe que tem o dia de amanhã, né? Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e loucura, e que se pode chamar de inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser feliz, se não por um dia, e de ser melhor os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só desespera se não vê o fim dos seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Então, vamos falar um pouquinho sobre aqui, né? Quando ele diz, o que é a vida se não menos que um dia? Então, nós vamos comparar a nossa vida eterna, e que essa vida do agora, ela seria um dia de uma vida, só um dia. Então, quando a gente tem esse olhar, né, que essa vida de agora seria só um dia perto da nossa vida eterna, da nossa vida infinita, a gente sai da preocupação,
Porque o que leva uma pessoa a entrar em processos de depressão e pensamentos suicidas? É uma preocupação excessiva, né? Pensamentos de que nada vai dar certo. Mas nós estamos em uma vida só, e quantas vidas nós teremos? E assim, não tem um dia que tá chovendo, que tá feio, e o outro, às vezes, a gente acorda e tá aquele dia lindo e maravilhoso. Então, na nossa vida, a gente tem que olhar para a nossa vida dessa maneira, que um dia a gente pode estar abalado, que um dia a gente pode estar passando por dificuldades, sejam elas, né, dificuldades emocionais, materiais, espirituais, mas que amanhã o sol vai brilhar novamente. Então a gente sai daquilo que esse é o último dia. Quantos dias nós teremos pela frente? Quantas oportunidades nós teremos? Quantas vidas nós teremos? Então a gente olhando para essa nossa vida como se fosse um dia perto da eternidade que nós teremos, a gente sai de tantas preocupações. A gente começa a olhar e pensar, o que está acontecendo agora tem um propósito. O que eu não aprendi ainda? Então vamos olhar com calma. Com calma, é ter calma, né? Ali fala muito, né? Da reação da calma, da paciência, né? Então, quando a gente tem essa calma, a gente desacelera e vê que às vezes aquilo que a gente olhava como uma dificuldade gigantesca, ela começa a ficar menor. E o que os seres negativos querem? Que a gente pense que tudo não tem jeito. Então, fica se implantando, né, na vida da gente, através das mídias, não se implanta, não se fala nada de vidas futuras, né? É implantado que nós só temos essa vida e morreu e acabou. Então, ou você vai para um céu ou para um inferno e deu, e chega e basta. Como seria monótono, né? Até você ir para um céu e ficar lá sem ter outros processos, sem ter trabalho, sem ter evolução. A nossa existência, ela é de constante aprendizado. E é por isso que Deus, que o nosso Criador, como você o chama, nos colocou nessa existência para aprendizado. É por isso que existe a dualidade, o bem e o mal, a luz e a sombra, porque a gente precisa aprender as coisas erradas para não cometê-las. Seria muito fácil, né, a gente ser criado só para viver a bondade e não aprender com os nossos erros. Então Deus nos dá uma oportunidade de aprendizado, como se a gente fosse aquela criancinha que precisa passar pelo pré, pela primeira série, pela segunda, e vai aprendendo. E como a criança fica feliz quando ela aprende algo novo. Eu vejo pelas minhas netas que agora elas estão lendo, e delas vêm ler, e elas estão faceiras, que elas estão lendo. O nosso processo também é esse. Deus nos dá a oportunidade de aprender. E quando a gente erra e depois acerta, como a gente fica feliz quando a gente acerta. Então é assim também que a gente tem que olhar para a nossa evolução. Com os erros, a gente vai viver sim momentos difíceis. A gente vai ter dificuldades porque a gente precisa aprender algo através de toda a nossa existência, desde a nossa primeira existência, que a gente nem lembra, né, quanto tempo faz que nós estamos aqui aprendendo e muitas vezes passando várias encarnações repetindo as mesmas dificuldades. Então esse é o momento para a gente aprender e fazer a nossa mudança. Aquilo que eu falei lá no começo, ter responsabilidade com a nossa existência, ter responsabilidade com essa oportunidade de viver que a gente tem, né? Então, voltando aqui. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida,
se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio. Não vê seu fim senão a morte, não esperando nada, achando muito natural, muito lógico mesmo, abreviar a sua miséria pelo suicídio. Então, aqui como é importante a gente divulgar a doutrina para que aquelas pessoas que não sabem ainda que a gente tem outras existências, para que a pessoa tenha essa consciência, né? Aqui fala que se eu penso, eu tenho só essa vida e tá dando tudo errado, então melhor eu morrer de uma vez, porque eu não tenho outra oportunidade, porque não tem nada lá do outro lado. Então a pessoa começa, quando não tem, né, espiritualidade, quando não tem um conhecimento, ela vai achar, não, para que eu vou continuar sofrendo aqui se não tem nada ali na frente para mim? Então, quando a gente tem esse conhecimento das nossas inúmeras existências, a gente tem outra visão, a gente olha tudo de outra maneira, né? A incredulidade, a simples dúvida do futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Então, a incredulidade e o materialismo, né, são as principais excitantes para o suicídio. Por quê? Quando a gente tem ideia muito materialista e quando a gente vê que o outro tem mais do que eu, e hoje em dia com as redes sociais a gente vê muito, né, o que o outro tem, né? Então a gente fica num comparativo, né? Se comparando. Por que o outro tem tanto, eu não tenho? Então, quando começa a existir essas comparações, e hoje é muito preocupante no meio dos adolescentes, né? Das crianças, dos adolescentes, dos jovens, essa comparação. Então, eu tenho visto, né, dentro da casa, muitos atendimentos de crianças, de adolescentes, que já vêm com pensamentos suicidas. Por quê? Porque se compara ao coleguinha, porque se compara olhando na internet e às vezes não entende que aquilo ali tudo é uma ilusão também. Que aquela pessoa que está ali do outro lado talvez esteja sofrendo muito, muito. Então, a gente tem que trazer essa consciência para os nossos jovens, né? Sempre orientando eles, porque essa ideia do materialismo que é implantada através, né, da mídia, através das redes sociais, de que você tem que ter para ser aceito pelas pessoas, é aonde traz essa frustração muito grande para todos, né? Tanto para os jovens quanto também para a gente que já tem mais idade, mas é preocupante as ideias suicidas em adolescentes, que é o momento onde tudo é normal, né? A gente sempre, na adolescência, tudo é fácil, só que hoje em dia o pensamento já é outro, né? Já se tornou tudo muito difícil, porque eu tenho que ser igual ao outro, eu tenho que ser comparado, né? Ou eu tenho que demonstrar que eu sou diferente da turma, que eu sou alguém especial, ou ao contrário, mas existe tipo uma competição, né, de ego para pessoas tão jovens, perdidas nessas telas, né, no que eles verem nas telas. Então é bem preocupante, é importante a gente trazer esse conhecimento, colocar nossos jovens, né, acompanhando a espiritualidade de qualquer maneira, seja na sua religião, na sua igreja, no seu templo, numa casa espírita, mas o jovem que tem uma base, que tem um ensinamento religioso, ele consegue trabalhar muito mais as suas dificuldades. Eu digo isso porque eu fui criada dentro da religião, dentro da Igreja Católica, né? E sempre tive orientação espiritual, né? Apesar de hoje eu estar na doutrina espírita e me encontrar, né, dentro da doutrina espírita, eu sou muito, muito grata
pelas minhas catequistas que eu tive lá na Igreja Católica, pelo aprendizado que eu tive quando eu era da Legião de Maria. Então, assim, é importante os jovens, né, quando são adolescentes, terem essa caminhada dentro da espiritualidade, colocar os nossos jovens dentro de uma religião, trazer eles, né, para um grupo espírita, para um aprendizado onde eles aprendam as leis do universo, onde eles aprendam a compreender Deus, onde eles aprendam tudo o que o Cristo nos trouxe de ensinamento, né, através das suas parábolas, através dos seus apóstolos, através de todo o que a gente tem de ensinamento, tanto na Bíblia quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos do Cristo. A importância de a gente fazer um Evangelho no lar, de a gente orar com os nossos filhos, né, de a gente ensinar eles a rezar desde pequenininhos, né, ensinar a oração, mostrar para eles o que é correto. E no mundo de hoje a gente fica correndo atrás da matéria, do material, e acaba esquecendo disso. Aí depois vem as consequências, né? Eu tô passando um pouquinho do tempo, mas eu vou terminar esse pedacinho aqui, tá? A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número o pensamento do suicídio, que é sobre isso que eu estava falando, né? E que aqueles que fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Aqui, quando fala de apóstolos, são os seguidores da matéria, tá? Não é os apóstolos do Cristo. Também tem os seguidores do materialismo, né? Então, aqueles que se fazem seguidores do materialismo, né, assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Não que a gente não tenha que ter as coisas, não que a gente não precise ser próspero, estar bem financeiramente, ter, né, o nosso material. A gente precisa, sim, para viver, né, para ter qualidade de vida. Mas o que a gente não pode é dar mais valor ao material do que a nossa família, do que fazer uma oração com os nossos filhos, do que orientar eles espiritualmente através da nossa fala. Então, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente escuta um evangelho, quando a gente vai escutar uma palestra, leva os nossos filhos para receber um passe, a gente está dando um presente para eles que o material não vai resolver, né? Quando a gente dá esse presente para os nossos filhos, que é falar sobre a doutrina espírita, orientar sobre a espiritualidade, talvez lá, quando a gente não estiver mais aqui, sejam essas palavras que vão ajudar eles a sair das dificuldades deles. Sejam os nossos ensinamentos, seja o nosso exemplo que vai ajudar eles a sair das dificuldades deles. Não vai ser o material que vai trazer a felicidade. Eu tenho certeza que os nossos filhos, quando a gente partir, eles vão lembrar daquilo que a gente era como exemplo. O que o meu pai, a minha mãe, a minha avó, como que eles agiam perante a espiritualidade. Eles tinham alguma conexão, eles procuravam estar ligado a alguma religião ou algum ensinamento. Isso é bem importante a gente sempre pensar nisso. Como que eu estou agindo, né, nesse momento perante a minha família? Como que eu estou ensinando eles? Ah, mas eu nunca ensinei, nunca é tarde para começar, né? Eu nunca tive o hábito, eu também não fui ensinado a fazer uma oração, a fazer um evangelho, a parar e conversar sobre Deus. Então, eu não fui ensinado, mas então eu aprendo. Nunca é tarde para mim começar a estudar, a buscar a consciência, né? A despertar da consciência para trazer para os nossos filhos. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda
O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, coragem moral. Importância da coragem moral. O Espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem a abreviar a sua vida. Tem mais um pedaço ainda meio grande, mas eu vou comentar só esse último pedacinho para a gente encerrar, tá? Então, aqui ele fala que o Espiritismo, ele nos mostra, né, qual é a consequência do suicídio, né? Como quando a gente recebe numa apometria seres que estão, né, em umbrais ou nos vales dos suicidas, como que eles estão, a dor, como que é o sofrimento dessas pessoas, o arrependimento, a culpa. Nós temos ali o filme O Nosso Lar, né, onde André Luiz ficou por muito tempo lá no vale, né, e como é a dor, né, como é o sofrimento. E ali também mostra que existem suicidas que não são conscientes, que são inconscientes, né? Porque quando eu não cuido da minha saúde, quando eu não cuido do meu ser, quando eu não cuido do meu corpo, quando eu não cuido da minha alimentação, então, de certa forma, eu estou sendo um suicida inconsciente. Se eu tenho uma doença que eu sei que eu não posso comer, beber, fumar, né? E eu faço isso, eu estou cometendo um suicídio inconsciente, mas estou, de certa forma. Quando eu bebo e saio dirigindo, colocando em risco a minha vida e a vida de outras pessoas, eu estou cometendo suicídio. Se uma pessoa, né, capotar um carro, saiu de uma festa, bebeu, sabendo que tem esse risco. Mas eu consigo dirigir tranquilamente mesmo depois de beber. A gente sabe, no interno da gente a gente sabe que não, né? Então, quando eu estou assumindo o risco da minha morte, eu estou sendo um suicida, porque eu sei que eu devia cuidar dessa vida com muito amor e com muita gratidão. E quando eu coloco a minha vida em risco, eu estou sendo suicida, através, né, das bebidas, das drogas, através até mesmo quando eu não cuido da minha saúde, quando eu deixo só para ir olhar o que está acontecendo com a minha saúde quando já estou num processo, né, bem de doença. Então, tudo o que a gente faz nessa vida para nós mesmos, a gente tem que ter esse olhar, se eu estou cuidando com responsabilidade da minha vida, se eu estou tendo disciplina, né? Chico falava, Emmanuel falava para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então, eu tenho disciplina ou eu deixo para fazer as coisas só na última hora, quando está pela hora da morte, como se diz, né? Então, a gente tem que ter disciplina na nossa vida, com o nosso ser. A gente tem que se amar, né? Uma das formas às vezes a gente fica pensando, mas como que é o amar a si mesmo, né? Porque a gente fala muito sobre reforma íntima e o amor próprio, o amar a si mesmo. Como que eu me amo a mim mesmo? Cuidando da minha vida, cuidando da minha espiritualidade, deixando de cuidar da vida dos outros e cuidando de mim, cuidando mais de mim do que da vida dos outros, né? Cuidando se eu estou tendo responsabilidade com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, principalmente com o meu comportamento. Se eu estou tendo mudanças, né, com os meus sentimentos, com as minhas
emoções se eu estou cuidando de mim. Porque o que eu digo sempre, um doente não consegue cuidar de outro doente. Se você está num processo de doença, você não consegue cuidar de outra pessoa. Então é importante a gente cuidar primeiro da gente. Cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, para daí sim cuidar das outras pessoas. Porque se eu não estou bem, se eu estou com raiva, se eu não perdoo, se eu estou com vontade de vingança, ou se eu estou com meu ego, com inveja, com tudo isso, com todos esses sentimentos negativos, como que eu vou cuidar das outras pessoas? Eu tenho que cuidar primeiro de mim, eu tenho que estar bem para daí sim eu poder cuidar das outras pessoas. Eu tenho que cuidar das minhas emoções, cuidar dos meus comportamentos. Aí quando eu estou bem, eu posso sim orientar as outras pessoas. Primeiro eu. Não é egoísmo cuidar primeiro de si. É porque a gente tem que estar bem para cuidar das outras pessoas. Quanto melhor nós estivermos, mais pessoas nós vamos conseguir atingir. Mais pessoas vão olhar para a gente como um exemplo. E às vezes não precisa nem a gente falar. Às vezes a gente mudando o nosso comportamento dentro do nosso lar, as outras pessoas vão observando aquilo, vão aprendendo, vão escutando. Quando eu mudo meu comportamento, começo a me conectar mais com Deus, começo a orar, começo a meditar, quando eu começo a mudar os locais onde eu frequento, quando eu começo a mudar até as músicas que eu escuto, os filmes que eu assisto, tudo isso é frequência, nós somos energia e nós vibramos naquilo que a gente está vivendo. A gente vibra naquilo que a gente está vendo, escutando e frequentando. Então, como que eu quero que seja a minha energia? Como que eu quero que o meu coração vibre, que o meu ser vibre? A gente olha para isso e vai fazendo as nossas mudanças. Então vamos encerrar, né? Eu falei bastante, não terminei o evangelho, eu tinha separado ainda mais umas coisas ali, mas não deu tempo. Tem um livro que é... Deixa eu até abrir aqui para me lembrar. Memórias de um Suicida, eu acho. Memórias de um Suicida. Quem gosta de fazer leitura ou quem não gosta, pode procurar na internet o audiobook. E daí você pode escutar quando você estiver em trabalho, quando você está dirigindo. Em vez de ficar escutando notícia ruim, vai escutar um audiobook. Tem tantos audiobooks no YouTube sobre espiritualidade, tem romances espíritas. Eu indico muito quem quiser escutar o audiobook, que são os livros do Chico, tem muitos. Eu escutei Paulo Estevam 50 anos atrás, tanto li quanto escutei, e Memórias de um Suicida, para a gente entender tudo isso. Então procurem escutar audiobooks, quem tem oportunidade, tem grupos de livros que são, a gente escuta, né? Quem não tem tempo para estar lendo e quem não tem ainda o costume, escutem. E esse Memórias de um Suicida, ele traz uma história, né, de um ser que estava, né, no umbral, que estava no Vale dos Suicidas e que foi resgatado para a colônia de Maria de Nazaré. Então, escutem ou leiam esse livro, para vocês verem que aprendizado e como a gente vai se reeducar através desses livros. Então, façam isso. Então, vamos pegando a nossa água para a gente fluidificar, para a gente colocar energias curativas. Vamos pedindo para a espiritualidade, pedindo para os nossos mentores, para os nossos guias espirituais, para toda a egrégora de luz que nos acompanha, que eles coloquem nesta água remédios curativos, mas não somente para o nosso corpo físico, mas para todos os nossos corpos, tratando tudo aquilo
que não nos pertence, que não pertence à fonte criadora, que não pertence aos canais de luz, tudo aquilo que está impregnado em nós e que seja negativo, que através desta água seja desconstruído, seja transmutado, seja regenerado. Vamos pedindo para que a nossa mãezinha coloque as suas mãos nestas águas, que o seu amor de mãe chegue a cada molécula desta água, e quando a gente tomar essa água, que essa energia amorosa dessa mãe chegue até o nosso coração, envolva todo o nosso ser. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que nos acompanha, a todos os seres que nos ajudam nessa batalha contra a nossa própria consciência, nessa batalha contra as nossas sombras. Vamos agradecendo pela intuição que nós temos, agradecendo até mesmo pela dor, pelos puxões de orelhas que nós recebemos e que muitas vezes a gente não entende o porquê. Mas vamos agradecendo ao nosso Criador. Vamos agradecendo ao Cristo planetário pela nossa Terra, pela nossa linda Gaia, que as energias da nossa Terra nos ancorem e nos ajudem a limpar todas as energias negativas que estejam influindo na nossa atmosfera. Vamos agradecendo por mais esse dia, por essa noite, por este Evangelho e por este final de semana. E que a nossa semana seja muito abençoada e que assim seja. E assim é. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui por esse tempo. Amanhã nós teremos outra pessoa aqui, né? Então, acompanhem os nossos evangelhos, divulguem. A gente pede que vocês ajudem a gente a divulgar cada vez mais, né? A palavra do Cristo, os ensinamentos de amor do Cristo. Agora nós temos também um canal no YouTube do GER, né? O Grupo Espírita Ramatiz de Lages. Eu acho que o Clayton até já colocou aqui no Facebook. Então vocês procurem ali o link e, por favor, nos ajudem a divulgar, né? Entrem lá no nosso canal, comentem, dê o seu joinha. Quando vocês fazem isso aqui no Facebook também, de comentar, de curtir, de compartilhar, existe o engajamento, né? A rede social entende que este conteúdo é um conteúdo que tem que ser divulgado. Então, quanto mais pessoas compartilharem, curtirem, né? E colocarem ali o seu comentário, estão nos ajudando também a divulgar. Um ótimo final de semana para todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, os seus lares, as suas famílias, e que seja uma semana de muita prosperidade, de muita cura na vida de cada um de nós. Que assim seja. Gratidão.